de quem a gente mais ama, nossas prioridades mudam por completo. Nós investimos toda a nossa energia para que tudo seja perfeito. Abrimos espaço para os hábitos mais inesperados e descobrimos todas as emoções que estavam escondidas. O coração bate mais forte e fala mais alto. Cada momento de entrega vem com a sensação de ter valido a pena. Quando nós cuidamos de quem mais amamos, tudo o que queremos é estar presentes, tranquilos, preparados, confiantes. Mas para que tudo isso seja possível, a nossa fonte de informações precisa ser a melhor possível. Afinal, conhecimento sempre gera tranquilidade, mas conhecimento de valor, em que a gente confia, traz paz no coração. A Nuke apresenta a Nuke Care, uma plataforma digital com os assuntos mais relevantes da maternidade e do universo dos bebês, para você aprender de maneira didática e descomplicada. Cursos exclusivos trazem informações de uso prático para a sua família. Tudo o que você quer saber, com a mobilidade que você precisa. Tudo o que queremos é que nossa rede de apoio vá além de nossos produtos e que sua rotina seja muito mais leve. Conhecimento é tranquilidade. Embarque com a gente nessa nova jornada. Bom, depois desse vídeo maravilhoso, que agora eu acredito que todo mundo viu, né? Em relação e da Nuke, eu quero deixar vocês com a doutora Tatiana. Ela é ginecologista, é obstetra, é mãe, formada em medicina pela Faculdade de Medicina de Teresópolis e atualmente ela é coordenadora médica em ginecologia e obstetrícia do Hospital CEPAP e do Hospital Maternidade São Luís. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu deixo com a senhora agora as nossas meninas. Obrigada a vocês pelo convite para participar do evento. Espero aqui esclarecer algumas dúvidas. Eu não vou ser tão técnica, mas para que vocês consigam ter um cenário talvez um pouco mais real do que é esse momento do parto e tudo isso. Eu vou compartilhar a tela. Peço que vocês me digam se estão conseguindo ver e me ouvir para que eu possa iniciar. Estamos sim. Tá, obrigada. Então, no programa Cheio das Gestantes, vamos falar um pouquinho sobre tipos de parto, vamos tentar fazer com que vocês saibam tudo e tirem as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Parto é um processo dinâmico, ele não é estático, ele não tem regras definidas. Esse é o principal conceito, é o primeiro conceito que a gente precisa ter quando a gente pensa no parto, porque a gente está tratando ali de duas vidas, da mãe e do feto, então existem muitas variáveis que podem fazer com que as coisas saiam um pouquinho daquilo que a gente planejou. Então, quando a gestante traz para a gente um plano de parto, quando ela traz para a gente um conhecimento sobre o que ela deseja ou não deseja, sobre como ela quer fazer no parto, isso é um auxílio muito bom, isso é um auxílio maravilhoso para a equipe médica, para a equipe multidisciplinar que vai estar atuando, que a gente consegue ter um norte sobre como essa paciente gostaria de ser tratada, quais são as expectativas que ela tem sobre aquele processo. Mas é importante que o paciente, que a gestante e a família, lembrem-se que é um processo dinâmico e que ele pode mudar por conta das variáveis. E quando a gente encontrar as variáveis, isso talvez fuja um pouquinho daquilo que a gente pretendeu inicialmente sobre aquele processo do parto. Ô, doutora, a gente não está vendo a sua tela. Ah, meu Deus. A senhora não quer tentar sair e entrar de novo? Posso tentar. Ô, Nalva, será que por ela ser um e-mail externo tem que ter alguma liberação do Axê?
sei quem A puxou gente o link. testou, a gente Testou? testou lá, Ah, testamos. entendi. Tinha dado certinho. Agora deu, doutora. Ai, que bom. Estão vendo? Sim. Estamos. Então, peraí, só deixa eu fechar a porta aqui. Então, vamos lá, de novo, né? Então, estamos aqui para falar sobre os tipos de parto. Aqui só para relembrar vocês. Então, o parto é um processo bem dinâmico. Ele não é estático, porque ele está sendo regido por duas vidas, né? Da mãe e do feto. Então, a gente precisa lembrar e ter consciência de que todo plano de parto ele vai ser um auxílio muito bom para a equipe multidisciplinar, para que a gente possa se nortear daquilo que são os desejos da paciente, daquilo que são as expectativas da paciente. E, por sua vez, a paciente precisa lembrar que existem as variáveis que vão, às vezes, fugir daquele plano, daquele sonho dela. E ter consciência de que isso pode acontecer para que não gere frustrações depois desse momento, que é um momento tão especial, é um momento mágico para todas as pessoas envolvidas. Então, a gente deseja que seja a lembrança seja sempre positiva do momento. A gente tem muitas definições sobre os tipos de parto. O que a gente precisa ter mais em mente é que o parto precisa ser humanizado. O que significa ser esse parto humanizado? Significa que os nossos direitos e as nossas vontades, elas são preservadas, respeitando sempre o binômio da mãe e do feto. O acompanhante é um direito da paciente durante todo o processo do trabalho de parto. Então, independente do nosso tipo de parto, seja ele natural, normal ou vaginal, fórceps, vácuo ou cesáreo, o que é mais importante é que ele seja humanizado, onde tenhamos essa paciente sendo respeitada por inteiro. Então, agora falando um pouquinho das definições desse parto. Parto natural é aquele parto onde a gente não tem intervenção médica, ou muito pouca intervenção médica e da equipe multidisciplinar. É um parto onde a gente faz um mínimo de intervenções. A gente não usa de artifícios fármacos para ajudar na contração, a gente deixa a bolsa romper espontaneamente, a gente não faz indução, a gente evita os toques vaginais repetitivos, a gente faz mais só a ausculta do feto, não faz tanto um controle da dilatação, da altura da apresentação do feto no canal vaginal. O parto normal ou o parto vaginal é aquele parto onde a gente já tem mais ações em termos de intervenção, mas essas intervenções precisam ser entendidas como intervenções voltando lá atrás, respeitando os desejos da paciente. Eu não quero colocar o sorinho ou ocitocina, então não é colocado. Mas a gente oferece e a gente fala que estaria na hora de colocar, que seria mais interessante colocar ou não. O parto fórceps e um parto a vácuo não é exatamente uma escolha, né? A paciente não fala assim, eu quero colocar o fórceps, eu quero fazer o vácuo, porque são partos instrumentalizados, eles têm uma indicação médica específica para fazer. Então, as principais indicações são, ou quando a gente tem um parto muito arrastado, aquele período expulsivo está um pouco mais alongado do que a gente deseja, a gente precisa abreviar um pouquinho esse parto, por conta de um sofrimento fetal, alguma coisa assim, então a gente usa a mão desse artifício, ou quando a gente tem uma solicitação ali da situação, por uma contração que não está muito ritmada, regular, e seja uma indicação mais técnica. Então, quando a gente lança meio desses dois instrumentos para retirar o feto, é sempre uma questão de necessidade técnica, né? A paciente pode dizer que não quer ou que preferiria não usar, mas é preciso entender que, às vezes, fazer a alocação num fórceps ou num vácuo vai fazer com que aquela criança nasça mais rápido até do que num parto cesáreo. Então, cada situação é uma situação, é uma indicação delicada, mas ela é uma indicação técnica. O parto cesáreo é o parto que a gente fala que é o parto mais cirúrgico, menos natural, fisiológico, porque é aquele onde a gente vai fazer o cortezinho no abdômen da paciente e tirar a cesárea por cima, que a gente fala, né, assim, coloquialmente, tá?
Então, assim, lembrando, independente do tipo de parto que a gente vai fazer, todos precisam ser humanizados e o acompanhante sempre em sala acompanhando essa gestante. Os profissionais envolvidos nesse processo do parto, então, é a doula. A doula do grego é a mulher que serve, né? Ela é a pessoa que vai fazer um suporte emocional para a gestante. Ela não tem uma atuação técnica específica, ela não deve editar quando está na hora da cesárea, quando está na hora de colocar a medicação, quando está na hora do fórceps, se está na hora de nascer, não está. Ela é aquela pessoa que está do lado da gestante, que conhece melhor, talvez, do que ninguém aquele plano de parto, aquelas expectativas da gestante, é aquela pessoa que vai dar o suporte para que a gestante consiga alcançar aquela expectativa daquele objetivo de plano de parto inicial. A enfermeira obstetra, ela tem uma atuação técnica já, ela também, todos podem fornecer o suporte emocional, tá? Mas a enfermeira obstetra, ela também tem uma atuação técnica, ela inclusive pode fazer o parto. E o médico é o definidor de condutas, esse definidor entre aspas, tá? Porque a gente tem o plano de parto e a gente olha o plano de parto, mas ele é aquela figura ali dentro do parto, onde ele vai executar um fórceps, ele vai executar um vácuo, ele vai indicar e fazer a cesárea, esse é o papel do médico ali nesse processo. Então, o trabalho de parto, eu não vou me ater muito aqui, porque aqui é bem técnico, mas achei importante trazer para que vocês entendam como que é esse processo de parto. Então, o trabalho de parto, ele é compreendido em 4 períodos. O da dilatação, da expulsivo, o de equitação e o de Greenberg. Então, o trabalho de parto, ele começa bem antes da internação e ele acaba mais ou menos por volta de 1 hora depois que esse bebê nasceu. Então, o trabalho de parto, ele tem um tempo bem mais alongado do que aquilo que a gente coloquialmente tem na nossa cabeça. O primeiro período do parto, que é o da dilatação, ele é dividido em 2 fases, que é a fase latente e a fase ativa. E é este período que gera maior complicação no sentido de entendimento do paciente, do que está acontecendo com ele e por que ela não está sendo internada se ela começou a ter dor. Então, a gente tem as contrações de preparo, que são diferentes das contrações efetivas. A nossa fase latente, ela não tem um tempo determinado. É aquilo que a gente chama de pródromo de trabalho de parto, que a contração ela vem irregular, ela vem esparsa, ela não é capaz de fazer tanta modificação do colo uterino. Então, é aquela contração morosa, é aquela fase que a paciente vem várias vezes ao hospital, vem e o médico fala, não está na hora. E aí ela fala, mas como não está na hora? Eu estou com dor, eu estou com contração, eu estou com desconforto, mas não está na hora de internar. Porque a gente interna nessa fase ativa, quando a contração está efetiva, quando ela é capaz de modificar o colo uterino para internação. Então, qual que é a dilatação que eu preciso para internar? Depende das outras modificações do colo que a gente avalia. E aí você vai me perguntar assim, mas então quanto tempo dura o parto? É relativo. A gente não consegue definir o tempo de parto definido exatamente para todas as pacientes, porque essa fase latente, ela é uma fase que não tem tempo determinado. A fase ativa, quando a paciente está de fato na fase ativa, a gente espera aí 10, 12 horas de parto. Depois a gente ainda tem mais de 1 hora, 1h30 até o final do parto. E lembrando que já nascemos o bebê para depois a gente dizer que esse trabalho de parto de fato acabou, tá? Então, o que a gente pode fazer para a gente aliviar esse processo dessa fase latente para essa fase ativa de trabalho de parto? Todos esses exercícios, a bola, a caminhada, o agachamento, o cavalinho, eles são maravilhosos porque eles ajudam a regular a contração e ajudam na descida desse feto para o canal vaginal, porque a vagina durante o parto ela é elástica, então tem uma elasticidade, esse feto tem que descer nesse canal vaginal. Então, o exercício de bola é muito bom para ajudar na descida, a caminhada, o agachamento também. Cavalinho é um instrumento que a gente tem em algumas maternidades, onde a gente faz o balanço, como se fosse num cavalinho, que ajuda a fazer esse encaixe do feto no canal vaginal.
Massagem e banho são ótimos métodos não farmacológicos. A massagem o acompanhante pode fazer na lombar da paciente, alivia bastante no momento da contração. E o banho também ajuda a relaxar bastante. E a analgesia farmacológica, quando que a gente vai fazer? Qual que é a melhor? A gente sempre tem muitas dúvidas. O ideal é que a gente faça essa analgesia no momento, na fase ativa de trabalho de parto. Mas a nossa fase ativa de trabalho de parto, ela pode começar com uma dilatação de 3, 4 centímetros e ela vai até o momento do período expulsivo, que é quando de fato essa criança vai nascer. Então a gente pode lançar a mão da analgesia farmacológica durante todo esse período. Então, dependendo do limiar de dor dessa paciente, ela vai pedir um pouquinho mais cedo, com 3, 4, 5 centímetros, ou mais tarde, com 8, 9, 10 centímetros. Então, dependendo da fase, a gente faz a escolha. Então, tudo vai depender do momento em que a gente indica essa analgesia, tá? No trabalho de parto, a mãe, independente da analgesia, se vai ser a pele, ou se vai ser a RAC, ou duplo bloqueio, ela consegue caminhar, ela não perde a sensibilidade 100% dos membros inferiores, ela vai conseguir ainda ter um controle sobre o processo do parto, tá? A gente faz uma analgesia onde o paciente só tira mais a questão da dor. Então, quais são os benefícios do parto vaginal? Para a mãe, a gente diminui muito o risco de infecção, porque o canal vaginal é um canal próprio, esperado para que esse processo aconteça. A gente não tem a abertura da cavidade abdominal. A gente reduz o risco da hemorragia, isso porque o útero é um órgão extremamente vascularizado. Significa isso, ele tem muito vaso, tem muito sangue que vai para o útero naturalmente. Quando a gente engravida, esse fluxo do sangue ele aumenta ainda mais. Então, quando a gente corta o útero para tirar o bebê no parto cesáreo, a gente aumenta muito o risco de sangramento. Então, no parto vaginal, a gente tem uma queda desse risco. A recuperação, sem dúvida, é mais rápida, né? O paciente não está num pós-operatório de um parto abdominal, né? Então, a recuperação, ela consegue se movimentar melhor, ela consegue amamentar de forma mais fácil, porque ela tem maior mobilidade com o tronco, com o abdômen, para sentar, levantar, então favorece muito a amamentação. E para o nosso recém-nascido, os benefícios são: a gente reduz a chance de infecção e desconforto respiratório ao nascimento. Isso porque durante a gestação, o feto ele não respira como a gente, ele não usa o pulmão para ter o ar. A troca do oxigênio é feita pelo cordão umbilical. Então, quando ele passa pelo canal vaginal, tem uma leve compressão da caixa torácica que ajuda a ele limpar essa quantidade de líquido que tinha no pulmão dele, que é normal enquanto ele está na barriga da mãe, mas esta limpeza favorece o processo do iniciar respiratório, então melhora esse desconforto respiratório ao nascimento. O contato com as bactérias locais vaginais, ela vai favorecer o processo imunológico desse RN, então ele já começa a criar barreiras próprias contra processos infecciosos. O contato pele a pele com a mãe ao nascimento é muito mais rápido, né? O bebê nasce, ele estando bem, ele vai direto para o colo da mãe, ele vai direto para o peito da mãe, né? Fica nessa região da mãe e possibilita a amamentação na sala de parto ainda, o que no parto cesáreo é um pouquinho mais difícil de acontecer. Rapidamente vou falar sobre a indução do parto para vocês. Existe uma confusãozinha aí sobre indução, data provável do parto, pós-datismo, então vamos lá. Data provável do parto é quando a gestante faz 40 semanas de gestação. Não significa que este bebê precisa nascer até 40 semanas. Significa que é a data provável. Ele pode vir antes ou um pouquinho depois, tá? 40 semanas é a data onde essa paciente precisa passar a vir à maternidade de 2 em 2 dias para fazer o controle da vitalidade desse feto. Então, a data provável são 40 semanas.
A indução por pós-datismo só vai se dar a partir de 41 semanas, quando aí a gente considera que a gestação vai começar a ir para o caminho da patologia, porque não nasceu. Então, precisa internar após 41 semanas para a realização da indução desse parto. A indução pode acontecer antes das 41, mas aí depende das circunstâncias deste pré-natal, das circunstâncias desse feto, da gestação, como que aconteceu. Para a indução, a gente tem os métodos farmacológicos, que são medicações, e os não farmacológicos. Então, os das medicações a gente usa habitualmente, tem algumas outras opções, mas o que está mais disponível para a gente no mercado é o misoprostol, que é o comprimidinho, ou a ocitocina. O que vai depender da escolha de um ou outro é como essa gestante chega para o processo da indução. Então, a gente faz uma avaliação do colo, da contração, da altura da apresentação desse feto, se ele está mais encaixadinho, menos encaixadinho, para escolher um ou outro. E os não farmacológicos é a romper a bolsa, ou o método de Krauss, que a gente coloca um balãozinho no canal cervical, o canal cervical é o colo do útero, para fazer uma dilatação mecânica desse colo do útero. Então, aqui eu trouxe algumas dúvidas sobre o parto vaginal, que talvez sejam dúvidas que estão aí na cabeça de vocês, para a gente tentar esclarecer. Então, a tricotomia, a depilação, faço, não faço, tenho que fazer? Doutor, eu tenho que fazer porque para mim não dá. Então, vamos lá. Tricotomia, que é a nossa depilação, a gente idealmente não deve realizar. Por quê? Quando a gente depila, a gente faz microfissuras na pele. O que significa isso? Pequenos cortezinhos que a gente não consegue identificar olho nu, mas eles favorecem o processo de infecção, tá? Então, assim, doutor, eu não consigo, eu preciso fazer. Então, que seja feito 3 dias antes do parto, para que dê tempo que essas microfissuras, elas cicatrizem e não favoreçam o processo de infecção. Evacuação no momento do parto. Isso é um assunto muito delicado para as pacientes, porque elas se sentem constrangidas, né? Nossa, doutor, estou evacuando, meu bebê está nascendo, está confuso isso para mim. E é confuso, talvez mesmo, para vocês, mas fiquem tranquilos. É um processo natural, um processo fisiológico, tá? A evacuação acontece porque tem um relaxamento do esfíncter, que são as pregas do ânus, então eles relaxam ali para ajudar no processo do nascimento e acontece a evacuação. Toda a equipe multidisciplinar está preparada para isso, fiquem tranquilas em relação a isso. Episiotomia, que é aquele corte feito pelo médico, que algumas pacientes têm pavor, né? A episiotomia, no passado, ela era feita de rotina. Então, a gente, às vezes, vem com essa ideia de que vão me cortar na hora do parto. Podem esquecer, esse é um conceito antigo dessa episiotomia. Hoje, a gente tem indicação técnica e específica para fazer, e a gente só faz nesses casos, onde a gente tem uma solicitação do períneo. O que é essa solicitação perineal? O feto está ali no período expulsivo, querendo sair, e o períneo da paciente, que é a parte da vulva, a parte de baixo da vulva, está segurando esse processo. Então, a gente faz a analgesia e o corte para que libere o espaço para o nascimento, ou em casos onde a gente já tem um sofrimento fetal instalado e a gente precisa abreviar o trabalho de parto, o tempo do trabalho de parto. Então, a gente faz para abrir esse espaço para ajudar o feto a passar. E a diferença da epísio para a laceração é que a laceração, às vezes, esse períneo não se mostra solicitante, mas no momento do parto, após o nascimento, faz algumas lacerações vaginais e que depois a gente também precisa dar os pontinhos, tá? Para reconstruir aqui a parte da vulva. A circular de cordão, que é o cordão enrolado no pescoço, não impede o parto vaginal, tá? A gente tem uma taxa bem alta de sucesso no parto vaginal com a circular de cordão, com fetos que evoluem muito bem. Mais de 90% dos fetos com circular de cordão não apresentam nenhuma alteração por conta da circular, desse cordãozinho enrolado no pescoço. Então, podem ficar tranquilos se o médico disser que tem uma circular de cordão, não é indicação de parto cesáreo, tá? Cardiotocografia ou ausculta intermitente,
vocês vão ver durante todo o trabalho de parto. Cardiotocografia é aquele exame que a gente coloca 2 faixas na barriga da mãe, uma faz a avaliação da contração e a outra de como que está o coração do bebê e como ele se comporta ao longo dessa contração. E isso é um auxílio para a equipe de saúde, para que a gente possa nortear quanto tempo a gente tem, se o bebê está bem, se não está bem, se está respondendo bem ou não aquilo que a gente está fazendo ali durante o parto. Então, é um exame que a gente vai lançar a mão ao longo do parto durante muitas vezes vai acontecer. Ainda sobre as dúvidas, a bolsa rompeu, o que eu faço? Bate aquele desespero. Calma, maior parte dos partos não acontecem logo em seguida da bolsa rota. Dá tempo tranquilo de pegar todas as coisas, os documentos, o cartão de pré-natal, a bolsa e ir para o hospital, tá? Tranquilamente, não precisa de um desespero igual a gente vê nas novelas, nos seriados. Ah, a bolsa romper, vai nascer. Não, calma que dá tempo, tá? O que é importante é assim, a bolsa rompeu, eu preciso ir ao hospital. Eu não posso ficar em casa com a bolsa rota esperando o trabalho de parto acontecer. Isso a gente não deve fazer, tá bom? O jejum. Preciso de jejum? No parto vaginal de rotina, geralmente não, tá? Em algumas situações especiais, a gente mantém a paciente de jejum, mas são situações que geralmente não estão presentes ali no nosso cotidiano, tá bom? O parto vaginal após cesárea pode acontecer, desde que seja uma cesárea. A partir da segunda cesárea, a gente não indica de rotina, pelo risco da ruptura do útero, tá? Gestação gemelar e parto vaginal pode? Pode. Depende só da apresentação que estão esses fetos. Quando a gente fala da apresentação, a gente fala da posição que esse bebezinho está. Ele está com a cabeça para baixo, ele está transverso na barriga, ele está sentado, então a gente precisa avaliar a posição que esses fetos estão. O mecônio é quando o bebê evacua ainda dentro do útero da mãe. Isso não é sinônimo de sofrimento fetal, tá? Não é porque ele evacuou dentro do útero que ele está sofrendo. Um parto, ele pode transcorrer depois que aquela criança, depois que o feto evacuou na barriga da mãe. A gente só precisa estar atento que é um sinal que a gente precisa ter uma atenção especial ao batimento daquele feto e como ele vai se comportar ao longo do parto. É aquele parto que vai gerar mais atenção, mas não necessariamente não possa acontecer via vaginal. A posição do parto, o paciente pode escolher tranquilamente, a posição, geralmente os pacientes escolhem a semi-sentada ginecológica, que é a posição que a gente escolhe o Papa Nicolau, mas a posição, ela pode ser de lado, ela pode ser de cócoras, pode ser a posição que a paciente se sentir mais confortável para o nascimento. Incontinência urinária pós-parto não acontece, a gente tem uma frouxidão ali que acontece fisiologicamente. Quando a gente fala fisiologicamente, é naturalmente, então acontece naturalmente uma frouxidão dos tecidos todos para que aquele parto aconteça, e depois do parto, com a redução dos hormônios da gestação, todo esse tecido volta a ficar com o tônus que ele tinha antes do parto. Então, incontinência urinária não acontece. Lembrar só da importância da cultura do Streptococcus, que é aquele swab que a gente faz vaginal e anal. Se for positiva a bactéria, a gente faz um antibiótico ali no momento do parto, não tem necessidade de fazer o tratamento prévio, tá? O parto cesáreo, a principal vantagem é quando é bem indicada, tá? O parto cesáreo ele é muito bom quando bem indicado. Então, se a gente tiver um sofrimento do feto, um sofrimento da mãe, indicação de interrupção da gestação por algum motivo, e a gente tiver contraindicação para a indução, é o melhor parto para aquela paciente. O tempo cirúrgico varia um pouquinho, mas geralmente a parte médica, né, da atuação do obstetra, vai de 45 minutos a 1 hora. O processo todo, quando a paciente vai para o centro cirúrgico, passa pela avaliação anestésica, vai para a sala do procedimento, sai da sala do procedimento, vai para a recuperação anestésica, para depois ir para o quarto, este processo todo gira em torno aí de 4 a 6 horas, dependendo um pouquinho do volume da maternidade.
mas o procedimento cirúrgico do médico em si, ali na mesa cirúrgica exclusivo, demora de 45 minutos a 1 hora. A anestesia para o parto cesárea, na maior parte das vezes, é feita pela raquianestesia. Algumas pacientes fazem a geral, mas com indicações bem específicas, dependendo de se ela tiver alguma patologia específica ou se ela tiver a fobia pela agulha da raque e não tiver opção de fazer pela raquianestesia, tá? O repouso de 8 a 12 horas após a cesárea, ele é preconizado, porque a gente tem alteração do nosso fluxo sanguíneo, então geralmente a gente tem um pouquinho de hipotensão ali naquele momento, então a gente pede esse repouso aí de 8 a 12 horas. As desvantagens do parto cesáreo, a gente tem uma recuperação bem mais lenta, porque a paciente passou por um procedimento cirúrgico. Bridas e aderências, doutora do céu, o que é isso? Então vamos lá. Toda vez que a gente abre o abdômen de uma paciente, a gente manipulou, a gente interviu ali naquele meio que ninguém tinha colocado a mão antes, né? Por mais que a gente seja cuidadoso, os órgãos, eles não voltam todos exatamente para o mesmo lugar. Então, um órgão tende a grudar um no outro, tá? E isso são as bridas e aderências. E isso pode gerar dor pélvica depois, crônica nas pacientes. A gente vai ficar com a cicatriz, não tem jeito, a cicatriz não tem como tirar do parto cesáreo, por mais que a gente faça o ponto intradérmico, use o fio absorvível, aquela cicatriz vai estar presente, né? A possibilidade de lesão de órgãos vizinhos existe, porque toda vez que a gente manipula o útero, toda vez que a gente manipula a cavidade, a gente tem chance de ter lesão de órgãos, e isso é algo que é esperado dentro do processo de qualquer cirurgia, não só da cesárea, tá? Retorno à atividade física também demora um pouquinho mais que o parto normal, de 30 a 40 dias, tá? Então, algumas dúvidas também sobre o parto cesáreo que eu trouxe. A tricotomia, a depilação, é a mesma recomendação do parto vaginal. Não deve ser feita, tá? Principalmente se for 3 dias antes do parto. O ideal é que, se você quiser muito fazer, que você faça 3 dias antes desse parto. Preparo intestinal não precisa, tá? Não se faz mais o preparo intestinal de rotina. A deambulação, ela precisa acontecer depois daquelas horinhas de 8 a 12 horas de repouso. A deambulação, ela precisa acontecer. Porque, por mais que a gente espere que a paciente tenha edema, que é um inchaço do membro inferior, no pós-parto, na cesárea, a gente vai esperar que isso aconteça mais ainda, porque a gente fez um procedimento cirúrgico e a gente tem todas as alterações inflamatórias que qualquer procedimento cirúrgico leva ao paciente. Então, a deambulação e o edema, a deambulação precisa acontecer porque o edema é mais esperado ainda do que do parto vaginal. A retirada dos pontos se faz necessária de 7 a 10 dias, quando não faz com fio absorvível, né? Aí depende um pouquinho do material utilizado. Então, sobre analgesia de parto, qualquer parto sobre analgesia, seja ele vaginal ou cesáreo, a gente vai ter um pouco de constipação intestinal. Isso porque os fármacos, as medicações que a gente usa para fazer analgesia, eles dão a constipação, é um efeito colateral, a quantidade de gases também aumentam. A deambulação precisa acontecer para que a gente melhore a circulação e volte o mais rápido possível ao organismo dentro da normalidade. E a retenção urinária acontece no parto cesáreo por conta da medicação que é feita na RAC, tá? Então, por isso que fica com aquela sonda de demora 6 a 8 horas ali pós-parto. Depois tira e vida que segue, tá? Doutora, eu posso escolher o parto que eu desejo? Eu posso escolher? Pode. Desde que a segurança do binômio feto e mãe estejam preservadas. Caso contrário, a prerrogativa é médica. Então, você tem 100% direito a escolher seu parto até o momento em que a sua escolha não esteja colocando alguém em risco. Às vezes, a gente tem sonhos muito grandes de fazer um parto daquele jeitinho bem específico e vem alguém e diz, olha, não vai dar, porque a gente está correndo risco, tem alguém em risco, né? Então, quando alguém sinalizar não vai dar porque tem alguém em risco, tentem
centralizar de novo e lembrar do que é mais importante. O mais importante é você e o seu bebê bem daqui a pouco na enfermaria, você amamentando o seu bebê, a sua família visitando, você entregando as lembrancinhas, é isso que importa pra gente. A gente trabalha para que vocês fiquem bem, para que vocês saiam bem da maternidade. E aqui eu trouxe alguns slides sobre o puerpério, são um pouquinho, são só 3, talvez vocês já estejam meio cansados, mas está acabando, tá bom? Só porque são algumas dúvidas que aparecem ali e às vezes a gente se vê meio sem ter para quem perguntar. Então, do puerpério é quando acaba o nosso parto, começa a próxima fase, do corpo voltando ao normal. Então, a gente tem a loqueação. Quem que é a loqueação? É aquele sangramento que vocês falam, doutora, ainda estou menstruada. O nome correto é loqueação. E ela vai ficar bem rubra, bem vermelha nos 10 primeiros dias. Depois ela vai clareando, passando para a cor fusca, flava, até chegar na alba, que é mais clarinho. Vai permanecer aí até 42, 45 dias pós-parto. Então, você vê que esse sangramento ele vai ficar um bom tempo. E é normal, às vezes, a gente ter uma flutuação desse sangramento. O que significa isso? Tem dia que está muito, aí o outro dia está pouco. Aí depois está muito de novo, depois está pouco. Isso pode acontecer até a hora que ele vai reduzindo bastante a quantidade e ficando quase transparente, tá? Sobre a amamentação, o nosso colostro ele sai de 3 a 5 dias pós-parto, mais ou menos. Colostro é aquela aguinha, né? Aquela aguinha que não parece leite, porque a pojadura do leite ela acontece até o 5º dia pós-parto. Não permitam que as pessoas digam para você seu leite está fraco, porque não está branquinho. Isso não existe, tá? O colostro, ele é rico em sais minerais, vitaminas e anticorpos. Ele é tudo que o seu bebê precisa naquele primeiro momento. Então, é isso mesmo. O estômago dele é menor que uma azeitona. Não cabe muita quantidade de leite, não, mesmo. Então, vai ser aquela demanda. Toda hora ele vai querer mamar mais um pouquinho. E é isso mesmo, tá? A liberação de ocitocina é um hormônio que a gente tem, que enquanto a gente está amamentando, a gente vai liberando. E a ocitocina, ele ajuda na contração uterina. Então, é muito comum no momento da amamentação você ter dor, porque você sente aquela contração como se fosse de cólica. Isso é uma coisa positiva, tá? Significa que o útero está voltando para o lugar. E aí, nesse processo da contração, às vezes vocês vão perceber uma quantidade maior de loqueação sendo liberada. Também é normal, tá? O edema de membro inferior, que eu já comentei com vocês, é normal, é esperado, tá bom? Porque a gente tem muito líquido circulando, que circulava antes para o feto e agora não circula mais. Então, por isso que caminhar, a deambulação é tão importante. Atividade sexual, 42, 45 dias pós-parto. E aqui, um assunto muito importante que a gente precisa lembrar e falar sobre o baby blues ou baby blues puerperal. E a diferença desse sentimento com a depressão, tá? Baby blues nada mais é do que a gente se sentir um pouco chateada, um pouco deprimida, um pouco sem chão, sem saber muito bem o que está acontecendo em volta da gente. Isso porque quando chega esse bebezinho na nossa família, na nossa casa, tudo em volta da gente muda. Tudo que a gente pensou que fosse acontecer, a maior parte não acontece. Tudo que a gente planejou começa a dar errado. Você começa a ver que você não tem mais tanto controle sobre as coisas como você tinha. Você não consegue mais fazer as suas atividades que eram tão básicas, tão normais. Você já não consegue mais fazer na hora que você quer, do jeito que você quer. E você começa a se ver numa situação, às vezes, onde você não tem mais espaço para fazer o que você queria. E isso começa a gerar um sentimento de tristeza. Às vezes você tem vontade de chorar, e você chora, e você ama o seu bebê, e ao mesmo tempo tá difícil de conviver, mas não ficam muitos sentimentos dúbios ali no nosso coração, na nossa cabeça. E é isso que a gente chama de baby blues, tá? Do blues puerperal. Essa nova adaptação a essa rotina, que às vezes pode ser bem marcante.
Mas isso não é depressão, tá? Isso não é porque você não está deprimida, você está passando por uma nova fase de adaptação, que é normal. Não se sintam mal por não terem 100% controle sobre aquela situação. Então, medicação, a gente geralmente não precisa fazer no glúteo puerperal, tá? Porque é um período de adaptação. Logo, vocês se adaptam a essa nova rotina e tudo vai fluir. Terapia é muito bom para essa fase. A família é extremamente importante. E esta rede de apoio, a gente sempre liga muito à família, mas a gente também pode ter uma rede de apoio de amigos, de colegas. A parceria do trabalho é muito importante, essas redes de apoio que a gente tem pelo trabalho. Então, tudo isso vai fazer com que a gente saia desse momento aí, onde você vê que você tem uma criança 100% dependente de você e você perdendo o controle de tudo à sua volta. Então, é normal, meninas, é normal a gente se sentir assim, é normal a gente ter esses períodos de tristeza, às vezes de querer chorar, de não saber muito bem o que está acontecendo, tá? Procurem ajuda da família, podem fazer terapia, é maravilhoso, e a rede de apoio é essencial, tá bom? Então, hoje era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês, e estou aberta para as dúvidas, se houverem, né? Se alguém quiser conversar mais um pouquinho. Doutora, primeiro, obrigada, palestra bastante esclarecedora, né? Para iniciar a pergunta das meninas aí, para acabar com a timidez delas, esse período desse sentimento que a gente tem de perder o controle, né? Esse baby blues, ele demora aproximadamente quanto tempo? Ele é autolimitado, ele geralmente dura essa fase do puerpério ainda, que a gente tem os hormônios voltando todos ao normal, ao padrão. Então, ele vai durar aí mais ou menos 45, 60 dias no máximo. Mas ele vai amenizando conforme vão passando esses dias, tá? Conforme a gente vai entendendo como que é essa nova constelação aí em volta da gente. Perfeito, obrigada. Bom dia. Tem diferença do baby blues do assim, parto normal, parto cesáreo? Existe algum tipo de diferença em termos de sentimento ou, enfim, frequência, enfim? Não existe, tá? A via de parto, ela não muda esse sentimento desse blues puerperal. O que às vezes acontece é quando a paciente tem uma frustração no parto, tá? Por exemplo, eu queria o meu parto normal e eu tive a cesárea. Então, eu já saio meio chateada da maternidade por conta disso. E aí vem essa modificação, então pode ser mais um fator ali para somar essa tristeza dessa paciente naquele momento. Mas não existe uma relação com o tipo de parto, tá? Obrigada. Imagina. Doutora, bom dia. Eu estou assistindo aqui a palestra junto com a Daiane e minha dúvida é a seguinte: o baby blues e a depressão pós-parto. Eu sei que o baby blues ele é o início, né, como a senhora explicou, mas em seguida a depressão pós-parto, ela pode vir? Qual que é a diferença? A gente não fala em depressão pós-parto, tá? Assim, porque a gente sabe hoje, a depressão é uma doença que ela pode ser deflagrada por múltiplos fatores, tá? Então, o parto pode ser um deflagrador da depressão, mas ele não é a causa base daquela depressão. Então, o blues puerperal, ele é autolimitado. Ele tem um começo que ele se inicia após o nascimento e ele vai durar aí 45, 60 dias. Ele é relativamente leve no sentido quando você compara ao processo de depressão. É por isso que é extremamente importante, se a paciente apresenta esse blues puerperal, ela fazer um acompanhamento com a terapia. O terapeuta, ele vai conseguir fazer a diferenciação, se ela está entrando num quadro depressivo real ou se ela só está fazendo um blues puerperal,
tá? Então, você não, sozinho em casa, você não vai conseguir fazer essa diferenciação. Então, se você perceber que dentro da sua dinâmica familiar está acontecendo sintomas que você considera depressivos, precisa procurar um auxílio, uma rede de apoio, para que a gente profissionalmente faça essa diferença para vocês, tá? Porque a paciente poderia nunca ter tido depressão antes, e um fator deflagrou aquele processo da depressão que já estava intrínseco nela. E aí você sozinho, você não vai conseguir fazer essa diferenciação. Então, o apoio com profissionais da área da saúde, pode ser um psicólogo, um terapeuta, vai, sem dúvida nenhuma, te ajudar a fazer essa diferenciação. Mas aí, se caso a mãe já teve em algum momento da vida dela, né, anterior, algum índice de depressão, isso pode levar à causa, à probabilidade. Se ela tem um histórico depressivo, ela pode ter uma nova crise depressiva no pós-parto, tá? Mas o blues puerperal, ele não é uma depressão. Então, veja, se ela já teve a depressão antes do parto, se você já tem esse diagnóstico e ela começa com sintomas depressivos pós-parto, ela está iniciando um novo processo de crise depressiva. Ela não está fazendo um blues puerperal, tá? Tá legal, obrigado. Alguma pergunta a mais? Alguém no chat se manifestou? Doutora, eu vou trazer um pouco da minha experiência e, assim, de repente, para ajudar a ilustrar um pouco mais essa questão. Quando eu tive meu bebê, eu tive bastante edema de membros inferiores, então, quando eu ia tomar banho, eu não conseguia me olhar, assim. Toda vez que eu ia tomar banho, eu chorava muito, né? E quando meu filho nasceu, meu esposo estava desempregado, e uns 20 dias depois ele falou assim: olha, Ginalva, amanhã eu vou procurar emprego. E eu chorei, assim, copiosamente. Assim, hoje para mim até parece engraçado, mas assim, eu sofria muito, entendeu? E ele não sabia o que fazer, né? Então, até considerando os pais que estão presentes aqui hoje, eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual seria a atuação do pai nesse momento, porque eu considero que eu não tive depressão, eu não cheguei a falar com nenhum especialista, enfim, mas como passou, né, eu entendi. Mesmo, né? Exatamente, porque meu marido, coitado, ele ficava desesperado, ele tinha vez que ele não sabia se ele acolhia o neném que estava chorando ou eu, né? Como que o pai age nesse momento? Olha, são momentos difíceis para qualquer casal, né? Não é só para a mulher. É que como a paciente feminina ela tem as alterações hormonais, isso fica muito aflorado, né? Todos esses sentimentos. Então vamos lá. Cada pessoa ela se sente apoiada de uma forma diferente. A melhor coisa, acho que a melhor forma de ajudar, primeiro, é o diálogo. Sentar com a paciente e falar, vamos lá, como eu posso te ajudar? Como você vai se sentir melhor, né? O que eu faço que vai fazer com que você se sinta mais confortável? Caso todas as respostas sejam não sei, não sei, não sei, não me pergunta mais isso, a gente olha para o lado e vê. A casa tá uma bagunça? Vamos arrumar a casa. Vamos fazer a comida. Vamos trocar a fralda do neném. Aí você começa a tirar a carga daquilo da paciente. Então, isso é aquela coisa prática, né? Se mesmo assim a paciente não tem uma resposta positiva, a gente precisa buscar auxílio profissional, precisa buscar a terapia, mesmo dentro de um blues puerperal, tá? Se a gente não está conseguindo ali dentro da nossa família reestruturar aquela situação, a gente precisa do auxílio da equipe multidisciplinar. Então, a gente lança a mão, sim, da nossa rede de apoio e da nossa terapia, tá? Não tentar evitar deixar a paciente sozinha, né? Tá sempre dando um acolhimento em termos emocionais e promovendo toda a estrutura aqui do outro lado, em termos de casa, de comida, de deixar o bebê em ordem,
para que vá tirando um pouco essa carga dessa paciente. Ah, perfeito. Obrigada, doutora. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho. Bom dia. Eu gostaria de saber, assim, não é minha primeira gestação, então para mim é tudo muito novo. Eu não tenho, assim, uma via de parto definida, assim, como essa é a melhor, mas eu acho que sim a segurança, né, tanto minha quanto do bebê. Mas eu gostaria de tentar o parto normal, só que assim, a minha dúvida é: qual é o nível de segurança que eu posso porque eu imagino que as dores elas vão aumentando conforme o período mesmo, vai pesando o bebê e tudo mais. Então, qual que é um sinal de alerta? "Ah, não rompeu a bolsa", mas qual é o meu sinal de alerta de dizer assim: "Essa dor é insuportável ou não, eu preciso estar sentindo dor ou não", como a senhora falou, né, a partir das 40 semanas já vai ser mais rotineiro as visitas ao hospital para estar, verificando se está tudo ok. Mas tem algum sinal de alerta que eu preciso estar, assim, para isso aconteceu, é sinal assim como a bolsa estourar, é sinal de que eu preciso procurar algo mais urgente, com mais emergência? O grande problema da contração é que o limiar de dor de cada um é diferente, né? Então, assim, se eu falar para você, olha, se você tiver um limiar de 0 a 10, 7 vai para o hospital, eu posso estar errando, tá? Porque às vezes o seu limiar de dor é muito alto e o seu 7 é o meu 10, que é o trabalho de parto, por exemplo. Então, Franciele, eu sempre falo o seguinte: estou com dúvida daquilo que está acontecendo comigo neste momento, eu vou para o hospital. Pode ser que eu chegue no hospital e eu escute que o que eu estou sentindo é normal. E vai me dar até aquela raiva no coração. Você fala assim, meu Deus do céu, sair da minha casa para escutar que o que eu estou sentindo é normal? Às vezes sim. Mas não tem como outro jeito da gente saber e ter certeza, e eu te dar 100% de segurança dentro da sua casa, que está tudo bem. O que eu posso te dizer? O que é uma contração regular e efetiva? É aquela contração que ela permanece de 3 em 3 minutos, regular, de intensidade moderada forte, por um período de tempo maior do que 1 a 2 horas. Isso é uma contração efetiva de trabalho de parto. Isso é um sinal de que precisa ir para o hospital. Mas a maior parte das pacientes procura antes da efetividade da contração, porque, de fato, como você disse, é tudo muito novo. Então, você não conhece a dor da contração. Então, na dúvida, precisa ir ao hospital. O que é sinal de alerta absoluto? Um sangramento vaginal como uma menstruação, uma dor que não cessa, que não passa, porque a contração ela tem um início que é fraco, ela fica mais forte, depois ela volta a ficar fraca. Se você tem uma dor que persiste, sangramento vaginal, a bolsa rota, isso é mandatório para o hospital, tá? Agora, se eu tô com dúvida, precisa ir ao hospital. Não tem muito jeito, Franciele. Um bom pré-natal, ele vai conseguindo te auxiliar ao longo desse processo a partir das 37 semanas, que é quando começam as contrações de preparo, tá? Mas nem sempre vocês têm acesso a esse médico que ali na consulta do pré-natal começa a dar todas essas orientações para vocês, tá bom? Então, assim, eu sempre digo, vocês têm dúvida, tem que ir para o hospital, nem que chegue no hospital e escute que está tudo bem, que está tudo normal, que é dentro do esperado. É melhor isso do que estar em casa aguardando alguma coisa acontecer e, de repente, ser algo mais importante que você não se dirigiu à unidade hospitalar. Certo, obrigada, doutora. Uma coisa que ajuda muito, vou dar meu relato aqui também para auxiliar outras também que tenham essa dúvida. Conversem bastante com outras mulheres, outras gestantes, outras mães, leiam bastante relatos de parto,
para ter uma ideia das várias situações que podem acontecer, porque cada parto é de um jeito, cada pessoa vai sentir de um jeito, cada pessoa vai ter uma visão do que aconteceu no parto, é o que nem a doutora falou, a percepção de dor é muito pessoal, então não dá para avaliar pela dor. E também as sensações, né? Eu tive 2 partos e o meu trabalho de parto, até engrenar, os 2 foram bem diferentes. Então, num eu fiquei 12 horas em trabalho de parto, tive muita contração, enfim. E o segundo foi muito rápido e eu fiquei o tempo todo na dúvida se eu realmente estava com contração, porque eu tinha lembrança do primeiro. Então, eu só sabia que eu estava em trabalho de parto mesmo porque as contrações ficaram ritmadas e foi engrenando. E minha bolsa tinha estourado também, coisa que no primeiro não aconteceu. Minha bolsa estourou durante o trabalho de parto. Então, assim, é só a gente tendo essa visão e conversando bastante. E mesmo com o grupo que eu fiz o pré-natal, cada uma das meninas, tinham outras que já eram mães também, e mães demais até, e outras que eram de primeira viagem, e cada uma foi de um jeito, foi de uma forma que sentiu que durou o trabalho de parto. Então, isso é uma resposta que não tem. Tem esses sinais de alerta que a doutora falou, né, de sangramento, essa dor constante, mas a gente sempre tem que saber dessas várias possibilidades, assim, para não se assustar, né? Ai, meu Deus, estou começando a sentir isso. Será que é? Será que não é? Então, quanto mais a gente souber das possibilidades, mais tranquilo a gente fica, porque pode ser que em alguma delas a gente se encaixe. Ou não, só uma parte mesmo que vai se encaixar, né? É bem isso, Maraísa, a gente não tem controle, né? Já começa a falta de controle aí, e a gente não. E cada parto é de um jeito, então, às vezes a gente fica esperando, como você colocou, como o primeiro e o segundo foi totalmente diferente, né? E arrisco dizer, se você engravidar de novo, o terceiro talvez seja completamente diferente de novo, né? Então, por isso que eu digo, o processo de parto é um processo muito dinâmico. A equipe profissional está pronta para ajudá-los e apoiá-los e precisa ter essa consciência de que ele vai modificando ali ao longo desse processo do parto, né? Ele não é uma coisa engessada. Meninas, enquanto a doutora vai tirando a dúvida, vai respondendo a lista de presença para a gente poder fazer o sorteio logo após as dúvidas aí que vocês tiverem. Por favor. Onde é que está essa lista que eu não sei, amor? Desculpa. Tá no chat. Obrigada. Alguma dúvida mais? Querem perguntar pelo chat, se tiver com vergonha? Bom, doutora, eu acho que é isso, então. A gente agradece a participação da senhora, foi realmente muito rica. Eu acredito que ajudou bastante as meninas, as que são mães de primeira viagem, até os pais que estão presentes aqui, para que a gente fique mais preparada aí para esses finais do parto, para que a gente possa ter mais conteúdo para conversar, para que o casal possa conversar e decidir qual vai ser a melhor via de parto, né? Porque muito embora é a mãe que carrega esse bebê, o pai ele participa muito nesse momento, né? Porque é um direito da mãe que esse pai esteja presente nesse momento desse parto, né? E também para a mãe é muito confortante, é muito acolhedor ter o pai junto, né? Então, assim, que essa decisão seja tomada entre o casal, que seja bom para os dois e que os dois estejam preparados aí nesse pós-parto, nesse possível baby blues para acolher essa criança. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você.